seja bem-vindo a mais um Alerta em Debate aqui pela RFTV. A gente fica muito feliz de saber que você está sempre escolhendo a nossa emissora para saber o que é assunto, o que é debate durante essa semana. E se você já é nosso telespectador, se você está acostumado a assistir os nossos telejornais, você já sabe de um golpe que não é novo mais, que já acontece há muito tempo e que a gente está ficando cada vez mais assustado porque as coisas estão perdendo a linha, tá virando um comércio, isso que a gente vai falar hoje. Então coube a gente trazer esse assunto aqui para o Alerta em Debate. Noêmia, a gente vai falar hoje de atestado médico. Num primeiro momento, a gente ia falar do atestado médico digital, de como isso é bom, como isso facilita a vida tanto do médico quanto do paciente, como é fácil, né, acompanhar a movimentação desse documento. Porém, a gente tem que puxar para o lado do golpe agora, né, Noêmia? Os golpes estão aumentando justamente por essa facilidade. E Ana, e você que está aí do outro lado acompanhando a gente, obrigado pela audiência. E é incrível, né, que toda vez a gente tem um golpe novo para mostrar. Então, assim, a capacidade de criatividade do ser humano é tão grande. E se essa capacidade fosse canalizada para o bem, nossa, a gente todo mundo se daria bem, né? A humanidade estaria melhor. Sim. Mas não é assim, né? E o que alimenta esses golpes? As pessoas que tentam ser as espertinhas também, né? Sim. Porque quando você quer ser muito esperto, você acaba levando aí algum tropeço. Se existe um mercado paralelo nesse sentido, é porque tem a pessoa que está interessada, né? Exatamente. E até quando a gente fala de atestado, quando a pessoa quer um medicamento e às vezes o médico dela já não fornece mais, ela acaba encontrando maneiras de chegar nesse documento, mas ela só consegue porque tem quem forneça isso para ela. E isso que a gente vai falar hoje, esse que é o risco, isso é muito perigoso, isso é muito sério. É tão sério que uma nova plataforma foi lançada pelo Conselho Federal de Medicina para justamente impedir as fraudes na emissão desses atestados médicos. E, inclusive, essa plataforma já está vigorando desde o começo de novembro. Ela se chama plataforma Atesta CFM, que é justamente do Conselho Federal de Medicina. O que acontece? Nessa plataforma é emitido e validado os atestados médicos. A intenção é justamente combater a falsificação de atestados que funcionam aí no mercado de forma ilegal. Além de fazer isso, essa plataforma também garante maior segurança tanto aos dados do médico quanto dos pacientes. A ideia, gente, é beneficiar os dois lados. Mas para entender a necessidade dessa plataforma, a gente conversa agora com o advogado Henderson Fist, ele que é presidente da Comissão Especial de Bioética da OAB de São Paulo, e vai explicar para a gente sobre essa plataforma, porque é novidade, né, doutor? O que está chegando aí para os médicos, para os pacientes, tem muita gente que não entende essa necessidade. Então, hoje, a gente vai explicar o motivo disso tudo, que tem que acontecer da forma mais segura possível, né? Seja bem-vindo ao Alerta em Debate. Olá, Noêmia, que prazer estarmos aqui falando sobre um tema tão importante para a saúde pública, para os pacientes e para nossos telespectadores, que diz respeito aos atestados médicos falsos que estão sendo adquiridos pela internet e muitas das vezes até mesmo é golpe. O paciente acha que vai conseguir comprar ali, resolver, abonar uma falta ou mesmo ter acesso à receita médica para comprar algum medicamento. Na verdade, ela está fazendo um risco à sua saúde e à saúde pública. Doutor... E o CFM fez essa plataforma, era para começar a valer essa semana, mas aí o Poder Judiciário suspendeu essa plataforma e agora nós estamos num estado de intervalo, aguardando ver o que vai acontecer. Doutor, essa medida tomada pelo CFM, né? Eu dizia até, enquanto a gente conversava antes da gravação, que o tempo que eu tenho de convivência com comunicação e saúde, eu nunca tinha visto o CFM se manifestar de uma forma tão contundente assim, né? De vir à frente, tomar a frente de uma situação, criando uma plataforma para resolver esse problema da fraude, né? Porque é grave, né, Ana? Uhum. Quando a gente pensa só na fraude do atestado médico, aquela pessoa que não quis ir trabalhar e foi lá e comprou um atestado médico para abonar a falta dela, né?
Isso já é um crime, até E é a uma coisa pessoa que a está gente cometendo um acompanha há muito crime, né? tempo, né? Já E é. a pessoa está cometendo um crime aí, né, doutor? Quando ela mente, né, para a empresa, ela está cometendo um crime aí. Mas não para só aí, né? Porque envolve o médico. Muitas vezes o médico que forneceu aquele atestado médico para a pessoa que foi lá comprar, ele nem sabe que Tá o nome dele está envolvido. o nome dele, assinatura às vezes, né? Exatamente. Mas ele nem tá participando. Aliás, isso foi tema das últimas eleições municipais aqui de São Paulo, né? Veio à tona um atestado que De um dos candidatos teria, e na verdade o médico já tinha até falecido, não tinha nada a ver com aquele atestado. E olha como o Então, documento é usado, né, dessa forma. O documento é usado como se fosse ali uma prova. Não, tá aqui, ó. Tá assinado, o médico tá aqui, ó. Ninguém checa. Exatamente. Ninguém vai verificar. E outra, carimbo, por exemplo, que às vezes tem um carimbo ali, a gente acha que é verdadeiro aquele documento. Você consegue fazer carimbo hoje em dia em qualquer banca de jornal, em qualquer esquina, pelo menos aqui na minha cidade, é muito fácil conseguir fazer um carimbo em nome de outra pessoa, com CRM de alguém, e ninguém vai conferir se está certo ou não aquele carimbo, se pertence àquela pessoa ou não. E aí então vem a preocupação do CFM, ou seja, muitas fraudes acontecendo, muita gente comprando medicamento com a receita feita por pessoas que não são médicos, ou ainda muita gente tendo faltas no trabalho, com base em atestados emitidos por quem não é médico, e até mesmo gente que vai pegar esses atestados de médicos fora do Brasil usando a internet. Então a gente está tendo de tudo, ou como se diz lá no meu interior de Taubaté, de um tudo, e aí por conta disso o CFM cria essa plataforma. Acontece que, ao criar essa plataforma, tem um impacto imenso. Por quê? Todos os atestados e todo o receituário passa a ser emitido por meio dessa plataforma. Vamos imaginar aquele profissional que atende nos cantos mais distantes deste país que não tem um bom sinal de internet. Neste caso, ele tem, e a resolução prevê isso, que pegar o bloco físico, o talionário físico para poder fazer esses atestados, o próprio receituário. E como é que fica? Imagina só, toda vez esse profissional tendo que ir retirar esse talionário, e a gente está falando, vamos pensar aqui, por exemplo, médicos que atuam com comunidades ribeirinhas. Ele precisa de horas e horas de barco. Às vezes ele está 3 dias de viagem de barco de um centro, de uma cidade que ele consiga tentar retirar esse talionário. Então, na verdade, torna muito complexo o atendimento de médicos no âmbito do SUS em toda a diversidade que nós temos aqui no Brasil. Então, embora a iniciativa seja fantástica, como o Noêmia bem mencionou, né, é a primeira vez que a gente vê assim, uma postura relevante do CFM como uma forma de blindar esse tipo de coisa no Brasil, mas, por outro lado, também isso tem um impacto muito grande em toda a sociedade, em todo o SUS, em todo o atendimento de saúde aqui no Brasil. Exatamente, nessa questão seria por isso que a justiça suspendeu, né? Porque eu acredito que seja temporariamente, até que seja feito de uma forma que alcance a todos, né, doutor? Porque se a gente já tem aí a telemedicina, que está aí, né? E está sendo usado de forma positiva, principalmente em situações onde o médico não consegue chegar, tem a telemedicina e o médico chega através de forma virtual, né? Então, precisaria regulamentar essa situação de emissão desse atestado médico, doutor. Foi por isso que foi suspenso? Explica até para a gente, porque eu acredito que é temporariamente essa suspensão, né? A gente ainda não tem como prever agora o quanto tempo vai durar. Mas fato é, a iniciativa é muito boa e se não for por este meio, o CFM certamente precisa fazer de alguma outra forma. A telesaúde foi um grande avanço. Demorou muito tempo para o Brasil estar adequadamente regulado com a telesaúde. Foi preciso uma pandemia, lamentavelmente. E isso possibilitou, inclusive, que a gente consiga rapidamente ter acesso usando isso daqui. Então, às vezes, em vez de correr para o pronto-socorro, ficar numa fila exposto, inclusive, a outros vírus, a doenças ali, agora, rapidamente, a gente já consegue se consultar com um profissional da saúde e saber se é grave, ter as primeiras iniciativas ali.
É nesse movimento que, inclusive, surgiu uma legislação que antes não existia no Brasil, a lei da telesaúde, a lei das chaves que são utilizadas para assinatura digital de talionários, receitas médicas e assim por diante. Então, a gente consegue, depois daqui, fazer uma compra de medicamento pela internet ou mesmo com o celular na farmácia mostrando a receita. O grande ponto é, várias empresas estruturaram plataformas para poder servir para clínicas e hospitais, inclusive que emitem já esses atestados e já vai direto para o paciente. Aí, de repente, e o próprio SUS também tem esse sistema. De repente vem o CFM e fala, agora é só o meu sistema. E o que a gente faz com tudo isso aqui que está estruturado? Então, tem uma técnica que é utilizada chamada análise de impacto regulatório. Ou seja, antes de eu regular qualquer coisa, eu preciso fazer uma análise do impacto que isso vai causar. Se fizesse uma análise de impacto regulatório, se verificaria, por exemplo, o impacto no SUS, desses casos distantes, do sistema que o SUS já possui, o SUS está migrando para o prontuário único, por exemplo, na saúde, e como é que se dialoga esse sistema do CFM com esse sistema do SUS. Então, quando o CFM faz isso isoladamente, ou seja, só ele cuidando disso, ele atropela as iniciativas que já estão em andamento em relação à telesaúde, que está indo bem, cada vez melhor estruturado aqui no Brasil, e atropela também a competência de outros órgãos. Por exemplo, também compete à Anvisa cuidar para que não tenha essa invasão de outros profissionais da saúde emitindo atestados. E também compete à Anvisa evitar a venda desnecessária de medicamentos ou ainda de atestados médicos falsos. Então, são vários órgãos que precisariam ter dialogado antes de ter uma resolução que fosse de uma iniciativa única do CFM. Doutor, quando a gente pensa do ponto de vista do paciente, né, da pessoa que precisa ou acha que precisa desse documento, desse atestado, eu consegui, eu entreguei lá, eu resolvi o meu problema. O que foi identificado como problema de verdade com essa prática, com o excesso dessa prática? Eu quero comprar um medicamento, eu não consegui receita, então eu vou para esse mercado paralelo, esse mercado ilegal. O que foi identificado nesse sentido e por que isso é perigoso? Isso é muito perigoso à saúde da pessoa, em primeiro lugar. Nem vamos falar do fato de ser crime, vamos concentrar na saúde, que é um bem, um dos maiores bens que nós temos. Às vezes, um profissional médico ele não prescreve um medicamento porque ele já está numa etapa de desmame daquele paciente, ou ainda para evitar que o paciente vicie naquele medicamento. Nós sabemos de vários medicamentos que são muito controlados, inclusive com um talionário especial emitido pela Secretaria de Saúde para ter um controle especial do uso e abuso daquele medicamento, porque o paciente vicia. Então, às vezes, ele nem precisa mais, mas está viciado, está querendo. E aí o seu médico assistente, ele não receita aquele medicamento. E já pensando, aqui um caso de abuso, aqui um caso de vício. E aí ele vai e consegue isso, esta receita controlada no mercado paralelo. Falsa, desnecessária. Ele está expondo a risco a sua própria saúde. Então, medicamentos são bons, mas tem um momento certo de parar de utilizá-los. E aí, se o paciente continua por conta própria, e é sempre aquela preocupação que nós vemos que está escrito nas farmácias, que vem escrito nas caixinhas de remédio, que é para evitar a automedicação. Que, aliás, é um risco que todos nós fazemos. Todo mundo tem uma caixinha cheia de medicamento em casa, né? Você compra, sobra, deixa um pouco ali. Lá pra frente você precisa pega de novo. Tô com uma dor aqui. Todo mundo... Tô sentindo um negócio aqui. Exato. E aí sai se automedicando. Num grupo geral, os riscos tendem a não ser tão grandes. Mas há alguns medicamentos que os riscos são imensos. Então, o médico assistente ele já vai dosando, ele não deixa que compre muito, porque quando for o caso, ele vai parar e fica por ali. E aí, com essa prática de comprar receitas falsas, você expõe a risco à saúde pública. Muitas pessoas estão recorrendo a isso para continuar tendo acesso e nutrindo um vício. Exatamente, né? E aí eu vou fazer duas relações aí. Uma, porque se você toma aquele remédio de uso controlado, você tem um médico te acompanhando, então você não precisa comprar a receita, porque o médico
periodicamente vai renovar a sua receita. Fato. Outra coisa são as pessoas que se aproveitam disso para ganhar dinheiro em cima de pessoas que estão ali desenvolvendo um vício. E a gente tem aí recentemente nos noticiários acompanhado a grande epidemia que tem acontecido nos Estados Unidos com essa relação de viciar por remédios, né, doutor? Pelos opioides, que são aí tudo à base de receitas e que as pessoas também procuram um mercado paralelo para adquirir. A gente tem e celebridades o Brasil, sendo citadas nesse verdadeiro celebridades, mercado, essa rede de... E o Brasil tem engatinhado, não diria nem que tem engatinhado, porque já deu os primeiros passinhos já para essa situação. Então, antes que isso também se torne um caso que não tenha mais controle, a gente precisa tomar alguma providência, né? É bem isso, Noêmia. A iniciativa do CFM ela é louvável também por esse aspecto. A gente olha para outros países, e os Estados Unidos é um claro exemplo disso. Há um mercado paralelo, há pessoas viciadas nos opioides e chegando a pontos, a níveis de vício e de consumo altíssimos, né, e fazendo de tudo para ter acesso. É como se fosse uma pessoa viciada em crack, viciada em heroína. É o mesmo nível de vício. Então, esse controle especial, já que está no sistema, já que tem para alguns usos, faz bem à saúde, é importante no manejo da dor, necessário é que se tenha todo esse controle. E agora, quando surge esse jeitinho brasileiro de adaptar as coisas, de fugir da regulação e conseguir obter isso no mercado paralelo, com uma receita falsa, assim por diante, é um grave risco para todos nós, para todo o sistema de saúde. Até mesmo porque, com uma receita falsa, ela consegue comprar numa farmácia. Ela consegue, e isso vai desabastecendo também o nosso mercado normal. Então, há um grave risco. Por onde se olha, isso é arriscado. Então, ainda que a gente pense, puxa, mas eu não tomo remédio controlado, não me afeta, não tem nada a ver com isso. Tem sim. Isso diz respeito a todo um sistema de abastecimento e armazenamento e acesso a medicamentos. A gente tem até o caso das canetas emagrecedoras. Da Ozempic, né? Aquelas canetas que faltou para diabético. Tem uma mais chique, tem uma mais forte, que é mais... Tem vai uma mais forte que veio agora também. Mondiaro, um negócio assim. E desabasteceu o mercado, sim, porque as se pessoas que precisavam desse medicamento não encontravam medicamento extremamente caro, né? E como você disse, a caneta é o claro caso, porque inclusive se estuda vendê-la mediante prescrição médica, justamente para que a pessoa tenha um acompanhamento e veja se está fazendo o uso adequado, correto, não está sendo ruim para a sua saúde, assim por diante. E aí, então, imagina que nesse sistema, em que a compra de uma dessas canetas necessite de uma prescrição, naturalmente vai estimular o mercado paralelo dos atestados, das receitas falsas, assim por diante. Eu não tenho dúvida, o brasileiro vai dar o jeitinho, ninguém vai mensalmente no médico para poder ver se está tudo certo, para poder pegar a caneta e conseguir comprar. Então isso vai se retroalimentar e numa preocupação de, olha, vamos tomar cuidado com a saúde? Não, vamos dar o jeitinho de arrumar esse atestado falso sendo vendido nos lugares, na academia e assim por diante, para ter acesso. Então a preocupação faz todo sentido. E também, não só, agora estou lembrando também que eu já vi aí que está uma onda, entre os jovens, utilizar os medicamentos de TDAH. Porque ele abre, assim, pelo que o que as pessoas estão justificando, né, que usam esse medicamento, é que ele ajuda, principalmente no caso dos jovens, ele ajuda muito na concentração. Então, por exemplo, no momento de estudo... No momento de necessidade. Não tem TDAH. Não. E, inclusive, tem uma venda livre do remedinho entre eles. Concurseiros têm usado muito esse medicamento. Pessoas do mercado financeiro, especialmente aquelas que gostam de festa e tudo mais, porque no dia seguinte você toma e você trabalha normalmente, você tem um alto rendimento. Semana após semana isso sendo repetido. Exatamente. Então, e é um medicamento que também pode causar vício, ele tem efeitos colaterais,
Ele tem uma série de questões que precisam ser acompanhadas, observadas, mas tem sido utilizado bastante também. A gente vive um período muito, muito estranho, né? Porque vamos dizer estranho. ainda que a gente tenha aquele pessoal que está cada vez mais viciado em atividade física, em alimentação saudável, em descansar, para continuar fazendo essas coisas, a gente tem o paralelo acontecendo justamente isso. Tomar remédio para dar conta de dormir, para dar conta de trabalhar, para dar conta de seguir a vida, mas assim, sem pensar que daqui a 2, 3, 4, 10 anos, isso não se sustenta. Como pode o mercado funcionar dessa forma e a pessoa, não, eu vou comprar, eu vou pagar, eu posso comprar. E não precisa ser caro, né? A gente viu testado médico e receita sendo vendida R$50. Sim. São valores acessíveis. Quando a pessoa que está explorando, ela está ganhando, ela não quer saber se ela vai te causar um prejuízo, né? Por isso que não é um médico, né? Porque ela não está preocupada com isso. Doutor, mas como implantar tudo isso, então? O senhor acredita que agora o Conselho de Medicina deva sentar com representantes da Anvisa, da CFM, representantes, representar sentar com representantes... Não, enrolou tudo. Representantes da Anvisa, do SUS, o Ministério da Saúde envolvendo aí, o que precisa? Eu acho que nesse momento, a despeito da discussão judicial, eu acho que essas autarquias vão dialogar, porque é uma coisa muito além de uma disputa de poder, é uma questão de saúde pública que afeta, como nós mencionamos aqui, tem um impacto relevante sim à saúde dos brasileiros. Então, tenho a impressão de que Anvisa, CFM e Ministério da Saúde vão sentar para dialogar e pensar, ok, qual é a forma que nós conseguimos atuar conjuntamente, usando as iniciativas que cada qual possui, para evitar essa prática ou, ao menos, conseguir reduzir o seu impacto aqui no Brasil. Porque é nocivo, é arriscado, se deixarmos isso correr solto, como se não estivesse acontecendo, temos graves problemas por vir. Sim, isso é que é assustador, ninguém nunca pensa, né, no futuro. E que vale o debate entre a sociedade, né? Eu acho que é importante essa nossa conversa aqui, até para alertar, porque as pessoas não têm ainda a dimensão, né? A maioria das pessoas não tem a dimensão do que é, porque não me atinge, então eu não preciso pensar nisso. Mas precisa sim, porque uma hora vai bater ali uma necessidade e, se eu comprar... Não compra, gente. Acontece dentro de casa, né? A gente acaba vendo os pais, os adolescentes estão crescendo vendo os pais quebrando um galho. Não precisa de uma receita assim para comprar porque ele não tá legal. E às vezes é uma dessas doenças tradicionais das crianças, né? Uma dor de garganta, vou tomar um antibiótico. Não, peraí que eu vou ligar, fulano vai me arrumar uma receita. É um comportamento que a criança ou adolescente já cresce vendo o pai fazer. Por que vai ser errado na hora que chegar a vez dele? Exatamente isso. Forma, né? É uma questão que transcende o fato de ser crime. Transcende, é um risco, é um mau exemplo, é antiético, é tudo isso conjunto. Né? E por isso que é importante, então, que todas essas frentes sentem para conversar. A gente espera, então, que seja uma decisão temporária e que logo a gente consiga ver uma movimentação e solução. No fundo, né, doutora, a gente está buscando aí segurança para o profissional que trabalha corretamente, que está ali todos os dias, e a gente fala paciente, mas nem sempre é um paciente, às vezes deveria ser e não sabe. E pensar na própria saúde, eu acho que é o mais importante nesse momento, né, doutora? Esquecer o lado financeiro, o benefício para daqui a 12, 24 horas, pensar na saúde mesmo, daqui a 5 anos, onde isso vai parar? Ou, eu estou resolvendo o meu problema de agora, mas na verdade não, eu estou criando um problema para o futuro, né? Exatamente, e o futuro sempre cobra, não adianta. A gente vê estudos, por exemplo, de o envelhecimento do cérebro pelo não descanso, então no caso dessas pessoas que estão fazendo uso de medicamento de TDAH, ou ainda o impacto que gera para todas as pessoas quando alguém usa um atestado falso, e isso começa a surtir efeito de dúvidas para a pessoa que realmente precisa utilizar, que realmente tem uma doença crônica ou precisa da dispensa para acompanhar familiar. Então, é nocivo para toda a comunidade quando alguém age fora das regras. E fora também o prejuízo para as empresas, né? Porque essa indústria de laudos falsos, de atestados médicos falsos, isso também causa um prejuízo para a empresa, porque o funcionário não vai trabalhar,
né? Mas ele continua fazendo parte do quadro de pessoas e ele vai ali, traz um prejuízo para a empresa nos dois sentidos, no sentido financeiro e no sentido de produtividade, porque alguém vai ter que fazer o seu e o dele, né, para poder dar conta. Então, é uma questão de consciência aí. Sim, o detalhe é muito maior do que a gente pode. Todos. É muito maior do que a gente pode imaginar. A gente chegou aqui, doutor, hoje achando que a gente ia falar aí de um simples atestado médico, digital, facilita, assina lá, tudo digital, assina no... Eu tenho uma raiva de negócio de tablet, que tem que assinar no tablet. Se soubesse o nervoso que eu passo nesses momentos, a gente achou que ia ser simples assim, mas a gente descobriu, então, conversando com o doutor, que é gigantesco o problema. A gente já estava bravo que a justiça derrubou essa decisão, a gente achou, não, que absurdo, agora que ia ficar tudo certo, mas não, o negócio é bem cheio de detalhes, é importante mesmo que seja trabalhado, discutido, não só entre essas autoridades, mas também dentro da nossa própria casa, né? É aqui que começa o problema. Exatamente, a origem de todas as coisas é o lar, é o ambiente familiar. Resolvendo aqui, tendo essa consciência, acho que a gente já reduz muito os impactos e vamos torcer pelas cenas dos próximos capítulos. Tomara que venham coisas boas por aí, com mais segurança para todos nós. E saindo dessa decisão, então, doutor volta. Combinado? Voltamos aqui, na forma da lei. Doutor, muito obrigada mais uma vez de ter topado bater esse papo aqui com a gente. Tenho certeza que para o telespectador ficou um pouco mais claro que ele tem que pensar duas vezes naquele momento de vou quebrar só um galho aqui e pedir um atestadinho. Vai pensar duas vezes. A gente espera, né? Se uma pessoa mudar de ideia, a gente já fica feliz. Mais uma vez, a gente agradece a sua presença. Eu que agradeço. Um privilégio falar com você, estar aqui com nossos telespectadores. E em breve a gente volta para poder abordar o que mudou de verdade agora. Combinadíssimo, muito obrigada. A gente conversou hoje aqui no Alerta em Debate com o advogado Henderson Fist, ele que é presidente da Comissão Especial de Bioética da OAB São Paulo, para falar sobre esse uso de atestado médico e de receita médica falsificada no M. A gente espera que esse golpe esteja chegando ao fim com essa movimentação aí das autoridades. Ou pelo menos que os criminosos, né, coloquem as barbas de molho, né? Que pelo menos parem, né? Não avancem muito. Gente, é muito sério isso. Pensa na saúde do seu familiar, na sua própria saúde. Eu sei que parece que você está resolvendo um problema aqui temporário, 24 horas, 48 horas, mas você está criando um problema aí para o seu futuro e a gente não quer isso. Por isso, é o tema do Alerta em Debate de hoje. Lembrando que tudo isso você consegue rever no nosso canal do YouTube, aqui da RFTV. Está disponível todo esse conteúdo também no Spotify. A gente tem uma playlist lá com todos os alertas em debate para você encaminhar para quem você quiser ou ouvir mais uma vez para ir pensar o que você está achando desses assuntos e discutir. Tem informação para discutir sobre tudo isso que a gente vem falando por aqui. Noêmia, nos vemos na próxima semana com mais uma polêmica. Com certeza. Falou em polêmica. Esse mês está caprichando, hein? Tô gostando de ver. Até a próxima. Até a próxima, gente. Tchau. Muito obrigada a você que ficou com a gente. A gente se vê semana que vem.